Ó Maria, para nós que recorremos a vós com nosso sofrimento diário, és a Santa a quem confiamos nossas mágoas. Atendei nossos pedidos, se alegrai com nossos agradecimentos. Junto a teus pés deixamos nossa história. Junto ao teu coração deixamos nossas lágrimas. Tu, que experimentaste da violência do seu algoz, rogai por nós junto a Nossa Senhora. Intercedei por nós e pelo nosso sofrimento. Eu não sou diferente de tantas mulheres que queriam casar, constituir uma família e ser feliz para sempre. Quando casei com Marco Antônio, foi exatamente isso que eu pensei. Nós casamos, no começo era tudo tão bom, mas depois ele começava a ter atitudes violentas. Eu dizia para as crianças, não façam barulho. Cuidava para elas não fazerem nenhuma traquinagem, para que o pai não ficasse bravo. Essa fala da Maria da Penha ecoa múltiplas vozes de mulheres diversas que sofrem estruturalmente a violência doméstica no nosso país. Marco tentou me matar 2 vezes. E ele levou quase 20 anos para ir para a cadeia. Eu só consegui, judicialmente, essa prisão com a ajuda da ONU. No ano de 1983, a biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes sofreu 2 tentativas de homicídio pelo próprio marido, o colombiano Marco Antônio Heredia Viveros. Ela tinha muito medo do marido porque ele era agressivo, então ela tentava obter uma tentativa de divórcio que fosse amigável, sem que isso pudesse atentar contra a integridade física dela e das 3 filhas do casal. Nessa época, estavam sendo noticiados muitos casos emblemáticos contra a violência à mulher, como os casos Dock Street e Lindomar Castilhos, e que eles seguiam mais ou menos a mesma regra, que eram os homens matavam as suas esposas, ou companheiras, namoradas, afins, e eles eram ou inocentados ou eles eram condenados com penas muito baixas. Então, em maio daquele ano, o Marco Antônio simula um assalto na casa da família e atira nas costas da Maria da Penha, causando então uma lesão irreversível que leva à paralisia das pernas. A família da Maria da Penha, ela vinha sem com que o marido dela desconfiasse, reunindo provas para que ocorresse essa separação de corpos sem que isso configurasse abandono do lar, porque então a Maria da Penha ela poderia sair daquela casa sem ter o risco de perder a guarda das filhas. Em 1998, o caso chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Toda essa repercussão do caso, que teve cobertura internacional, inclusive, deu resultado, porque em 2001, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, condenou o Brasil por negligência a casos de violência contra a mulher e também determinou que o agressor fosse preso. 5 anos depois da condenação internacional, em 2006, foi sancionada a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, e 3 anos depois foi criado o Instituto Maria da Penha, que ele luta ativamente por uma sociedade mais justa, democrática, sem violência, atuando com medidas, usando, de mecanismos de conscientização e empoderamento. Em entrevista, a Maria da Penha fala: Tenho muito orgulho da lei que leva meu nome. Eu provei que a justiça precisava ser repensada,
porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Não do machismo entre quatro paredes, mas do machismo público, com frases como: ela apanhou porque mereceu, ela morreu porque provocou. Fiquei paraplégica. Foram muitas cirurgias, foram muitas fisioterapias dentro e fora do Ceará. Essa cena ela começa com o elástico se abrindo, como se fosse uma janela. Ela fala dos seus sonhos, que o desejo dela de ter uma família, enfim, de ser feliz. Uma história muito parecida com muitas mulheres, né? Se identifica muito com a história de muitas mulheres que, quando começam um novo relacionamento, os sonhos que elas têm, né? E aí esse elástico serve para isso, para começar a fazer essas simbologias do processo da vida da Maria da Penha. Depois esse elástico ele vai assumindo em movimentos mais bruscos, e isso toda a intensidade que foi a vida, a violência que começou a viver aos poucos, né? Com esse relacionamento com o marido, com o Marco Antônio. E conforme ela vai se enroscando nesse elástico, ele vai gerando barulhos sonoros, e esses barulhos vão significando as dores, né? A violência que ela é vivida verbalmente, fisicamente no seu dia a dia. E aí, finalmente, quando esse elástico se envolve em todo o corpo dela, né? Cortando os seus movimentos, primeiro, porque ela sofre essa violência física, né? Ela leva os tiros e fica presa numa cadeira de rodas, porque ela fica paraplégica, mas também a questão da liberdade. Então, esse elástico ele tem essa função na cena, né? Essa função de simbolicamente estar mostrando essa violência vivida por ela. E quando eu saía, ele ficava me ligando, me mandando mensagem toda hora. E ficava bravo se eu não respondesse logo. E cada vez que o elástico entra, ele entra para representar a violência. O elástico ele machuca, ele bate na pele, ele amarra, ele deforma o corpo, limita o teu movimento. E isso representa toda essa violência que as mulheres sofrem. Casada, 5 filhos. As pessoas perguntavam por que eu não largava ele. Eu não sabia dar resposta. Nós acabamos percebendo que a história da Maria da Penha era muito próxima à história de outras tantas mulheres que tem nos noticiários, né? Pensando nessas vozes dessas mulheres anônimas e comuns, quando o Ato Maria da Penha foi criado pelo coletivo, se procurou ouvir mulheres conhecidas ou próximas, em condição de anonimato, que tivessem passado por essa situação. Essa foi uma forma de tentar humanizar esses relatos que são tão violentos e de dar voz, vida e rosto para esses números que apenas engordam as estatísticas. Eu tinha 21 anos. Ele era um soldado do Brasil. No dia 12 de novembro de 1899, aos pés de uma figueira que ficava próxima de uma pedreira no bairro Partenão, em Porto Alegre, Maria Francelina Trenes, de 21 anos, foi degolada. Segundo jornais e documentos de época, Bruno Soares, também conhecido como Bruno Bicudo, soldado do 1º Regimento do Batalhão da Brigada Militar, durante um momento de descontração entre amigos, trocou algumas palavras com a jovem, lançou mão de uma faca, agarrou Maria Francelina pelos cabelos e lhe deu um profundo golpe no pescoço, justificando ciúmes. Aí eu não pude mais falar nada. Mas o povo continuou falando. Alguns jornais apontam que Maria foi vítima de um crime hediondo. Outros especulavam ter sido ela uma prostituta ou uma mulher de vários homens. Alguns defendem que Brum era só um coitado,
que sofreu de amor e não aguentou ter sua honra ferida, sendo então justificado o crime. Maria hoje também recebe pedidos de oração por mulheres que se sentem acolhidas por sua história. Muitas dizem que ela realiza milagres. Maria hoje é tida como santa. A Maria que morria naquela tarde embaixo de uma figueira eram todas as Marias que ainda hoje morrem pelo avanço de homens possessivos, que temem ser atacadas e violentadas quando andam sozinhas na rua, que não se sentem livres para viver a vida como lhes é de direito, com medo de represálias que podem ser fatais. É por isso que a lenda permanece tão forte Maria, até os dias de para hoje. nós que recorremos a vós com nosso sofrimento diário, és a santa a quem confiamos nossas mágoas. Atendei nossos pedidos, se alegrai com nossos agradecimentos. Junto aos teus pés, deixamos nossas histórias. Junto ao teu coração, deixamos experimentaste da violência do teu algoz, rogai por nós junto a Nossa Senhora, intercedei por nós, intercedei por nós. Ó Maria, para nós que recorremos a vós com nosso sofrimento diário, és a santa a quem confiamos nossas atendei nossos pedidos, se alegrai com nossos agradecimentos. Atendei nossos pedidos, se alegrai com nossos lágrimas junto a teus pés, experimentaste da violência do teu algoz, rogai por nós junto ao teu coração, intercedei por nós e por nosso experimentaste da violência do teu algoz, para nós que recorremos a vós, junto a nossa diário, és a santa a quem confiamos nossas mágoas, atendei nossos pedidos, se alegrai com nossos agradecimentos da violência junto aos teus pés, deixamos rogai por nós, junto ao teu coração, deixamos nossas lágrimas, intercedei por experimentaste da violência do teu algoz, rogai por nós, junto a Nossa Senhora, intercedei por nós e por nosso sofrimento. Intercedei por nós e pelo nosso sofrimento. Que assim seja. Tem uma história que foi feita uma sessão espírita e que ela se comunicou nessa sessão espírita dizendo que não queria ser chamada de Maria Degolada, que achava muito feio esse nome, e queria ser chamada pelo verdadeiro nome dela, Maria da Conceição. Acontece que era Maria Francelina o nome dela, né? Mas as pessoas passaram a confundir ela com a Nossa Senhora da Conceição. Era uma coisa que já vinha antes e aí meio que confirmou ali naquele momento, né? Também teve uma freira que foi para lá, se instalou lá, uma freira missionária, fez um altar para Nossa Senhora da Conceição para tentar dissociar as duas. Então ficou no bairro um espaço para Nossa Senhora da Conceição e um para Maria Degolada, porque as pessoas levavam coisas para Maria Degolada, levavam um pedaço do vestido de noiva, um pedaço do véu, buquê do casamento. Então as pessoas eram devotas da Maria Degolada. A escolha do figurino é feita a partir dessa associação com a Nossa Senhora da Conceição. As cores azul e branco são escolhidas por causa disso, e o véu que eu uso ele é feito de retalhos que representam esses vestidos de noiva, os véus, essas oferendas para Maria Degolada. Já o espelho, que eu uso como uma espécie de máscara, ele remete a uma lenda que se faz muita associação aqui em Porto Alegre, na região, com a loira do banheiro, né, que é uma lenda dos Estados Unidos, mas que se faz essa associação com a Maria Degolada por aqui. Então esse espelho ele remete a essa lenda, mas ele também cobre o meu rosto, porque a gente não queria dar um rosto para essa personagem, a gente queria que ela demonstrasse a multiplicidade de narrativas, né, como todo o ato da Maria da Penha demonstra. E então esse espelho ele reflete os rostos das pessoas que estão na plateia, né? Então a pessoa pode se ver ali e talvez se colocar nesse lugar também. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então, eu e Raquel, a gente já tínhamos assim uma ideia de que nós queríamos falar para as mulheres, né?
e falar com as mulheres. E para isso a gente pensou em primeiro pegar um mito, e nós pegamos um mito africano, né, de entidades mulheres, e então essa foi a primeira ideia. Depois as ideias foram amadurecendo, a gente foi pesquisando um pouco mais, a gente foi vendo um pouco mais de outras informações, e chegamos à conclusão que nós não queríamos dar nome a uma entidade, nós não queríamos dar nome a uma divindade, né? Mas nós queríamos trazer para a cena algum momento dessa ideia de mulheres guerreiras, essa energia. Então nós, através do giro, né, do momento que antecede a apresentação da Lei Maria da Penha, esse giro significa essa energia, essa força dessas entidades, desses arquétipos femininos que estão aí, né? E que simboliza hoje a luta de todas as mulheres contra a violência. O espetáculo Cunhãs fala sobre mulheres de uma perspectiva social. A ideia é levar essas mensagens para as pessoas e poder dialogar. Então a gente tinha uma premissa em mente enquanto a gente montava o espetáculo, que era poder levar para o maior número de lugares possível. Assim a gente criou um cenário que fosse fácil de carregar, que fosse não minimalista, mas compacto. Os figurinos também não são assim exagerados. A gente tem o formato de meia-lua da cena, do espaço cênico, para poder chegar em lugares que não tem um palco, que não tem uma estrutura de luz, que não tem cortina, sabe? Que só tem cadeira e banco, e aí a gente monta a meia-lua, senta todo mundo ali, bota nossas coisas e toca ficha, né? Em abril desse ano, 2020, nosso grupo fez 5 anos. Mas o grupo ele começou um pouco antes, assim, né? Nós fazíamos a oficina da Terreira da Tribo, teatro como instrumento de discussão social aqui em Canoas. E ali parece que alguns horizontes já foram se abrindo um pouco mais do tipo de teatro que eu queria fazer. E nós vimos que nós tínhamos os mesmos interesses. A gente pensávamos em falar alguma coisa, escrever alguma coisa sobre mulheres, né? Sobre trabalhar em cima das questões das mulheres. E essa ideia de coletivo, essa ideia de montar uma peça com muita pesquisa, sabe? Não fazer uma coisa com roteiro pronto, mas de criar coisas junto com o grupo, né? O espetáculo Cunhãs, que é o primeiro trabalho do grupo, ele também é feito principalmente por mulheres. A gente tem mulheres em cena, na produção, na bilheteria, na contrarregragem, na técnica. Eu acho importante falar sobre isso porque a gente vive numa sociedade que é liderada principalmente por homens. E tem um trabalho todo feito por mulheres, que fala sobre mulheres e que quer ser levado para mulheres também, é muito importante, assim, eu acho muito significativo. Começamos a pesquisar várias mulheres, né? E queríamos umas mulheres que realmente tivessem falasse diretamente a história de outras mulheres que poderiam estar nos assistindo. Para nós que recorremos a vós no nosso sofrimento de para nós que recorremos a nós, no nosso sofrimento és a santa a quem confiamos nossas lágrimas, atendei nossos pedidos, se alegrai com nossos lágrimas junto a teus pés, deixamos ao rogai por nós, deixamos nossas lágrimas, intercedei por nós e por nós experimentaste da violência de seu amor, rogai por nós, rogai por nós, juntos a nossa és a santa intercedei por nós, aos seus pés, atendei nossos deixamos pedidos, nossas se alegrai com nossas experimentaste da violência de junto seu aos amor, pés, deixamos rogai por histórias, nós, junto ao teu coração, deixamos nossos lágrimas, de seu amor, intercedei por experimentaste da violência de seu algoz, rogai por nós, junto a Nossa Senhora, intercedei por nós e por nosso sofrimento. Intercedei por nós e por nosso sofrimento. Que assim seja.